Obrigada. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Referências em avaliações e perícias de engenharia. Ser associado da Mútua e estar com a anuidade em dia só traz vantagens. A Mútua oferece benefícios, auxílios e seguros para profissionais registrados no CREA nas áreas social, desenvolvimento de carreira, previdência, saúde e bem-estar. E o valor pago é revertido totalmente para o associado e seus dependentes. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Regularize sua situação e aproveite.
auxílios e seguros para profissionais registrados no CREA nas áreas social, desenvolvimento de carreira, previdência, saúde e bem-estar. E o valor pago é revertido totalmente para o associado e seus dependentes. Ainda não é associado? Acesse o site e faça agora mesmo sua inscrição. Já é mutualista, mas está com alguma anuidade atrasada? Regularize sua situação e aproveite. Auxílios e seguros para profissionais registrados no Emanuel. Fazer o microfone fechado. Boa noite, pessoal. É uma satisfação imensa estar essa noite com todos vocês, fechando um ciclo de palestras em comemoração aos 10 anos do IBAP do Distrito Federal, disponibilizando conhecimentos do que está acontecendo no mundo. Acho extremamente importante a gente estar coroando com essa palestra, em que vocês vão ter a oportunidade, por meio da professora, da doutora Yara Regina, vocês conhecerem exatamente o que aconteceu com a recuperação da Catedral de Notre Dame. Aproveitem e preparem-se, que a gente está chegando no ano de 2024 com muitas novidades para todos vocês. Obrigado. Boa noite a todos. Nós queremos aqui no IBAP apresentar a professora Yara Regina, que hoje está desenvolvendo pesquisa sobre a restauração da Catedral Notre Dame. A Yara possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, pós-graduação em Antropologia e Recursos Audiovisuais da Universidade Católica de Goiás, mestrado e doutorado em Urbanismo pelo Instituto de Urbanismo de Paris, Paris 12, especialização em arquiteto e a paisagem pelo Conservatório Internacional de Parques e Jardins de Chamonix-sur-Loire. Participou do Conselho Cultural do Distrito Federal na especialidade de Arquitetura e Urbanismo no Conselho Nacional de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Participou ainda no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural da CONDEPAC, é membro ativo no DF do ICOMOS BR e atualmente professora do Greta Jean Monnet 92, em Montrouge, na França, em planejamento, ordenamento e condução de obras. Desenvolve pesquisas sobre a restauração da Catedral Notre Dame de Paris em 2023. Yara, por favor, a palavra é sua. Yara, você está muda. Sim, agora sim. Posso compartilhar a apresentação? Já? Certo. Então, eu gostaria de agradecer, gostaria de cumprimentar
e agradecer o convite aos presidentes, né, do IBAP, o senhor Emanuel Carlos de Araújo Braz, a presidência do CREA, a Maria Fátima Ribeiro Cor, o diretor regional da MUTA, Miguel Neto, e a EBPOS. Eu estendo os meus cumprimentos também às equipes das referidas instituições e a todos que nos assistem à apresentação, o meu muito obrigada. Então, falar da restauração da Catedral de Notre Dame, apresentar os desafios e as oportunidades desse momento, foi assim, muito prazeroso para mim organizar essa apresentação. E assim, vou compartilhar com vocês, né, algumas informações e conhecimentos, né, que eu tive para a gente, né, muito melhor, assim, quando a gente é muito mais, quando a gente compartilha, né, assim, a alegria, eu acho que ela fica melhor. A restauração da Catedral de Notre Dame teve incêndio em 15 de abril, né? E no início da minha apresentação, eu vou fazer um preâmbulo, que seria sobre alguns preâmbulos antes da gente começar a falar de restauração, tá? Seria, na história da arquitetura, né, e da engenharia, as catedrais, em geral, sempre fazem parte das construções onde são realizadas experiências inovadoras das técnicas construtivas, tá? E isso desde o mais remoto tempo. No caso da Notre Dame de Paris, ela teve início em 1163, com o bispo Maurício de Sully, que construiu a catedral a partir de duas capelas existentes. Foi a capela de Notre Dame e a outra de Saint-Étienne, em que se reuniu. Tá? Em seguida, vou apresentar também um pouco o que a gente fala da repartição interna. Tá? Aqui nós temos, quando a gente vê na planta baixa, aqui é um narthex, aqui é a nave, aqui é o transepto, aqui é o coro e o altar. Eu vou colocando esses nomes porque no decorrer da apresentação eu sempre vou estar fazendo referência para que a gente possa, né, acompanhar, né, digamos assim, a exposição. Tá? Então, a construção do edifício gótico, ele é construído em pedras naturais. A nossa conta com 75 colunas e pilares internos, tá? Esses pilares são os que estão em apoio, né, desses arcos botânicos aqui. Ela tem 45 metros de largura, 128 de comprimento. A altura da torre é de 79 metros e a altura do pináculo flecha, tá? Ele é de 96 metros. E nós temos 5.500 metros quadrados construídos. Tá? A Notre Dame ela é uma caixinha plena de joias. No início da sua construção, a sociedade francesa era agrária, muito agrária. E nesse período, a expansão da produção agrícola foi muito importante, o que favoreceu a essa camada da população ajudar a fazer essa primeira construção. E, então, ela contribuiu, né, financeiramente nessa construção. Agora, quanto à simbologia, no período da história dessa construção, a Igreja Católica na França, ela desenvolveu, ela comumente fazia edifícios exaltando o culto à Virgem Maria. Tá? Então, a Notre Dame, nesse sentido, ela tem 3 portais. Certo? Ela tem um portal do juízo final, isso do meio, tá? O portal da Virgem Maria, que é esse aqui, né? A Virgem Maria, e o outro da Santana, que é a mãe da Virgem Maria. A Virgem Maria, mãe de Jesus, e Santana, mãe de Jesus. Então, era uma catedral muito ao feminino. Foi uma das primeiras surpresas que eu tive, sabe? Então,
A minha apresentação, eu vou fazer 3 abordagens. A primeira, eu vou falar do incêndio e das intervenções de urgência, tá? Porque eu acho que isso é bem interessante. Em seguida, eu vou abordar os princípios que nortearam o planejamento e a organização da restauração da obra da catedral, tá? Em seguida, eu vou apresentar um pouco também o que a gente chama dos impactos econômicos no aprovisionamento dos materiais e do sistema de construção. Ali eu vou abordar a madeira, principalmente, e a pedra. E, no final, eu vou apresentar um elemento de projeto que foi construído, que é o sistema de incêndio, que é um sistema inovador, assim, ao meu ver, né? Então, vamos lá. Então, em 15 de abril, né, de 2019, aqui nós vamos ter o que a gente chama de pináculo e flecha, que foi construída, na época, no século XIX, pelo arquiteto Viollet-le-Duc. E esse pináculo ele estava sendo restaurado nessa época, tá? Então, foi quando começou o incêndio na base desse pináculo. E esse incêndio, ele foi, então, o que aconteceu? Essa flecha, né, que eles falam, caiu, e ela caiu em cima da cobertura e desceu até o lugar que a gente chama de transeto, tá? E aqui nós vamos ver que quando ela caiu, esses escombros, eles caem em espiral a nível do transepto e da nave, danificando parte da cobertura das abóboras em pedras e as partes lindeiras, tá? No entanto, foram preservadas as nervuras cruzadas, as paredes em madeira, os telhados também, né? As antenas, é, as antenas também da fachada sul foi o que sofreu mais danos. E isso é importante destruir as rosáceas, né? Imediatamente foi instalada uma sustentação nessas antenas, né, que a gente pode ver, foi feito um trabalho de sustentação das antenas e do transepto. E também foi reforçado as paredes do terraço a nível do trifólio. O trifólio é a parte que fica em cima da catedral. Enquanto as grandes esculturas, as gárgulas e as quimeras foram atingidas pelo incêndio, elas foram retiradas e recobertas por uma pasta de gesso protetora. As outras ficaram cobertas com uma manta, né? Em seguida, foi necessário também instalar imediatamente, né, como proteção do edifício das intempéries, uma estrutura de ferro e aço e uma lona plástica, né, como cobertura. Aqui a gente tem um cruzamento do transepto. As primeiras intervenções de urgência aconteceram em torno dos danos provocados pela queda desse pináculo, dessa flecha, né? E que destrói parte do telhado no cruzamento do transepto. Com o efeito do calor, os contrafortes das paredes também sofreram transformações dos esforços, tá? E foram necessários fazer escoras e medidas de urgência, tá? Foram feitos desenhos e foram realizadas as escoras de madeira da madeira corrida, né? Para os arcos importantes responsáveis das descargas dos telhados superiores. São 37 arcos flotantes, tá? E cada um com uma dimensão diferenciada, né? São 23 em couro e 14 na nave. Em seguida, um desafio também muito importante foi a desmontagem dos andaimes, que foram derretidos no fogo. Entende? Isso também foi assim, um trabalho épico, né? Então, os escombros, com a intervenção noite e dia dos profissionais que a gente chama de cordistas, né,
São essas pessoas que sobem, né, que são cordas, eu não sei como a gente chama disso em português, os cordistas e as gruas, né, trabalhando dia e noite, são solicitados de maneira intensa. A França inteira começa a solicitar pessoas para ajudarem, né? E as dificuldades desse profissional, esse profissional é muito importante, porque ele realiza o levantamento métrico do que existe para preparar as intervenções, né? E ele também retira os andaimes os andaimes e o material derretido, tá? A instalação, aí também em seguida a gente teve os andaimes, né? Tem a instalação dos andaimes internos da catedral. Esses andaimes internos, eles parecem uns castelos de Mécano, né? Um aço de Mécano, né? Em aço, que eles preparam para os operários se aproximar e instalar os reforços em madeira das abóboras e das restaurações em pedra, tá? Aqui a gente tem um esforço, né? Um reforço de abóbora, né? Aqui nós temos aqui a altura, né? Com que essas abóboras chegam. E nós temos também, foram realizadas a segurança com apoio das abóboras mergulhadas a nível interno, tá? Essas abóboras, né, que tem vários exemplos, elas são de dimensões diferenciadas, e uma outra questão muito importante foi a aspiração interna, global, que aonde tem para tirar, né, o chumbo, né, a taxa de chumbo que foi depositada no momento do incêndio em toda a catedral, né? Que é muito contagioso, né? Tem consequências graves na saúde, né? E ele melhora o sistema sanitário interno e para que as pessoas possam circular, né? Então, em seguida, se procede o que a gente chama de dessaimamento, tirar o sal, digamos, da, das paredes de madeira. Essa limpeza dos primeiros etapas, elas foram feitas de uma maneira muito interessante, foi inovador, né, com um filtro de plástico absorvente, entende? E aonde esse filtro, ele retira, ele absorve a umidade da água acumulada durante a ação do bombeiro, mas também ajuda a extração do chumbo depositado durante o incêndio nas paredes e nos ornamentos, nos pilares, nas escadas e nos ornamentos, tá? Então, aqui a gente tem, né, assim, as diferentes ações que foram criadas, né, que foram tomadas, né, logo imediatamente, de proteção dos ornamentos, né? Uma oportunidade muito interessante que aconteceu nesse momento foi a possibilidade de realizar escavações arqueológicas em uma parte da igreja da Idade Média, porque essa parte da igreja foi demolida durante a restauração do século XIX, e ela foi completamente tapada, subterrânea. Então, não se existia dados sobre esse período, né? Então, foram feitas escavações, né, e pesquisas arqueológicas. Isso foi muito interessante. E se descobriu mesmo um sarcófago em chumbo, 2 sarcófagos eles chegaram a encontrar, e esses sarcófagos, um era de uma criança e um outro parecia de um benfeitor da catedral, tá? O que se tem como resultado das pesquisas, né? E uma outra coisa que foi feita, decidiu-se
fazer a restauração de duas restaurações pilotos de duas capelas, para poder subsidiar, entende, a estrutura e a maneira de como iria se fazer a restauração da igreja, né? Então, essa restauração ela é muito importante, que são testados métodos de limpeza, né, de uma superfície pintada, e também a restauração das cores, né, e dos ornamentos. A relação das cores, pegar as relações das cores, estudar toda essa nuance. E isso foi uma das inovações que foram realizadas na época do Viollet de Vie, tá? Em seguida, nós temos, né, em seguida, nós temos os vitrais. Os vitrais, eles foram todos retirados e foram levados para 7 ateliês da França e um na Alemanha. A Alemanha, uma fundação alemã, o governo alemão, ele disse que ele iria, né, de maneira beneficente, fazer a restauração dos vitrais. E eles são muito bons nos vitrais geométricos, então foram para eles os vitrais geométricos, tá? Esses aqui. Em seguida, que teve? Teve também a remoção de toda a rede de instalação técnica obsoleta, eletricidade, sistema de ar e acústica. O sistema de eletricidade, acredita-se que foi a partir desse sistema obsoleto, foi aonde que começou o incêndio, entende? Então, se resolveu fazer novamente, né, toda essa, retrabalhar toda essa rede. Em seguida, nós temos também uma coisa que foi muito desafiadora, foi a descontaminação do que a gente chama de grande órgão de Paris. Ele foi construído no século XVIII e tem 8.000 tubos. Então, a remoção desses tubos foram iniciada em 2020 e exigiu uma montagem de um grande andaime de 30 metros de altura e a presença de 11 construtores de órgãos sob o comando, né, do Christian Witz, né, que era o órgão técnico do monumento histórico. Isso foi um desafio muito grande, porque 11 órgãos, né, construtores de órgãos, simplesmente a quantidade de profissionais que existe na França. E todos eles foram mobilizados, entende? Aí a gente vê, né, toda a limpeza que foi feita, o material nos tubos, tudo, nas instalações, tá? Isso foi um desafio bem grande. Então, aí, vamos passar agora já para uma segunda fase, que é onde a partir de reuniões dos experts em monumento histórico francês, eles definiram em conselho os princípios que seriam adotados pela restauração da Notre-Dame, que é a projeto de construção idêntico ao período de Viollet de Vie. Ela foi construída na Idade Média, então eles falaram, não, o que a gente vai restaurar é idêntico, foi a referência, tá? E a parte do monumento que foi destruída pelo incêndio, ela deve ser restaurada de forma idêntica, utilizando a mesma técnica construtiva e com o mesmo material idêntico ao de origem. A pedra das abóboras cruzadas, o carvalho para a estrutura dos telhados de cobertura, o chumbo para a cobertura do telhado e dos ornamentos também. Tá? E as tesouras medievais. Aqui, né, nós temos aqui, então, a famosa flecha, né? Ela tem uma quantidade de detalhes extremamente preciosos e todos esses detalhes, eles têm uma função. Não é uma função de ornamento, ela tem uma função
dentro da estrutura. Tá? Isso é digamos assim, uma das questões positivas que o violência nos deixa, né? Bom, vamos lá. Então, uma triagem, né, dos escombros e dos andaimes e das madeiras queimadas e das pedras foram realizadas, foram classificadas para serem inventário e pesquisa. Por exemplo, descobriu a composição dos diferentes com carbono, né, 14, descobriu a data e o período de cada madeira. Se descobriu que o chumbo ele tinha leitão, não sei como que a gente fala em português, e a madeira medieval da chamada floresta da cobertura. Essa operação, ela realmente deu muitos elementos para as pesquisas históricas das formas construtivas da Idade Média, fornecendo também as bases técnicas do projeto de restauração. Tá? Aqui a gente tem, a gente vê aqui as pesquisas e os testes com as estruturas em chumbo. Tá? Essa estrutura da esquerda é o rosto, né, é do Viollet-le-Duc. Bom, aqui a gente tem uma cobertura da nave que é construída em 1215, o projeto da flecha do século XIX e a estrutura, né, a carpintaria do couro, o que deu. Então, todos eles têm uma tesoura diferenciada. Cada tesoura é diferenciada. E aí, a gente tem um arquiteto que tem acabado, fazendo 2 anos que ele tinha acabado de realizar na Escola de Chaillot, um levantamento de todas as tesouras da Catedral de Notre Dame, o que foi muito bom, foi nesse trabalho, né? E ele foi convidado também para fazer parte da equipe de restauração. Tá? Então, a gente tem várias, que não são todas, né? Cada tesoura tem a sua particularidade. Tá? Aqui nós temos as tesouras, aqui, principalmente da nave, né? Aqui, nesse desenho, 2 técnicas de montagem, né, a gente tem, né, que é a estrutura tradicional, montagem do rebaixamento de encaixe e de espigas, tá? Tem as tesouras, o conjunto Pilar Viga, São André, são enormes, né? Assim. A gente vai ver, acho que tem uma foto aí mostrando todas essas elevações. E a elevação de madeira da cobertura do pináculo. A gente vê aqui perfeitamente que aqui a base da flecha, na verdade, aqui nós temos o teto, em arco, né, em arco quebrado. E em cima existe ainda uma outra base de pedra que sustenta essa estrutura. Então, aqui foi um elemento também muito importante para que foram feitos, né, os escritórios, estudos, de esforços, tudo, teve um trabalho muito intenso aqui. Esse caderno, as elevações mostram a estrutura cobertura de espinafre, né? E aqui a gente tem um caderno de detalhes do projeto da festa, onde é definido os encaixes, as seções da madeira, da estrutura da tesoura diagonal da festa. Então, cada peça dessa estrutura tem a sua dimensão, a sua superfície, né? E tesoura diagonal. E, graças às maquetes numéricas, a gente tem essa configuração de como que é construído esse pináculo. Né? Primeiro, aqui em volta, aqui nesses 4 pontos,
temos a sustentação em pedra e a gente tem o que a gente chama de base. O segundo é o que a gente chama de tamborete. Esse tamborete, ele segura aqui e daqui para frente a flecha sobe, tá? Então, é mais ou menos o princípio da construção. Tá? Ele tem... E hoje, sexta-feira passada, eles acabaram de colocar o último elemento da flecha. Então, tá em alvoroço o canteiro de obra, tá? Então, ele foi terminado. Vou ainda colocar a questão do elemento, os elementos simbólicos. Então, eu escolhi o galo, porque o galo ele é um elemento, como chama? Um arquétipo, né, que aparece em tradições religiosas, diferentes culturas. Ele tem vários significados, tá? Ele tem o símbolo da coragem, da bravura, ele anuncia a ressurreição solar. Outros dizem também que ele é o galo do gaulês, tá? E esse galo, ele, quando caiu a flecha, ele caiu próximo e foi o próprio arquiteto, esse é o responsável da obra, né, o Felipe de Villeneuve, foi ele quem achou o galo, né? Foi uma coisa assim, muito emocionante. Hoje esse galo ele está exposto, né, no Museu de Chaillot. Vamos lá. Aqui, para organizar o planejamento, agora eu vou falar um pouco do planejamento, da organização da construção do canteiro de obras, porque também isso é muito importante assim, na questão da estrutura, né? Em paralelo a essas ações de urgência, foram realizadas as bases, digamos, técnicas para fundamentar os editais e os documentos técnicos para fazer a concorrência, né, e escolher as empresas, né, que iriam fazer a construção. E esse resultado, houve cerca de 50 equipes de pesquisa de laboratórios espalhadas pela França, reunindo um total de 175 pesquisadores. Eles fornecem as informações úteis, tanto para o projeto de restauro, mas também eles renovam o conhecimento sobre a edificação do edifício, né? E da história, do ambiente, e de forma mais ampla das catedrais e do patrimônio, tá? Então, aqui, por exemplo, eles foram feitos, né? Eles foram divididos em grupos. Tinha um grupo da madeira, estrutura de cobertura, tinha um grupo da acústica, o grupo do vitral, da pedra e argamassa, da estrutura, das forças estruturais de todos os materiais, o grupo numérico, né, que dá a restituição numérica do projeto e do processo, e o grupo de emoções e mobilização, que é um grupo mais socioantropológico. Tá? Então, aqui a gente vê que, por exemplo, aqui nós temos em centro da catedral o trabalho de segurança, né, de apoio, o canteiro de obras de piloto, em paralelo, todos os estudos, avaliações, os diagnósticos, aqui estavam prontos para fazer, lançar os editais e as operações. E aqui são os grupos, né, de pessoas. Coisa interessante é que se viu que a comunicação do projeto, comunicação externa, né, do projeto da catedral, nos tachumes, né, é desenhado nos tachumes, tem editor desse, nos tachumes, desculpa, nos tachumes, a gente tem no canteiro de obra, tem vários objetivos. Nos tachumes acontece dentro da catedral, porque como é uma catedral, ela tem um chumbo, então para a segurança sanitária das pessoas, muito poucas pessoas podem entrar. São 230 pessoas no canteiro, dentro da obra, operados que trabalham na obra, tá? 250, 320 no máximo. Depois eu falo um pouco mais tarde. Mas esses tacumes, eles falam tudo o que acontece dentro, é desenhado, fotografado. E ele informa os residentes locais, os turistas e também mantém os benfeitores informados. O valor da obra foi de 842,8 milhões de euros.
eles foram recebidos por mais de 150 países. Só a Fundação Notre Dame recolheu 370. Aí tem a Fundação Patrimonial, tem a Total, né, que é esse grupo de gasolina, gasóleo, né? A Fundação da França, Monumentos Naturais, Ministério da Cultura, estabelecimentos públicos, entende? Então, todos eles podem receber e são, a partir daí, e tem também aí o Ministério da Cultura financiando, tá? A obra. Aqui, rapidamente, eu só botei isso daqui, é uma coisa meio, né? Só para a gente ter, vamos ver só esse esquema aqui, para a gente ver o que foi gasto aqui, né? Aqui foi a divisão do orçamento para construir a flecha e o transepto. 10% é em azul escuro, 10% é azul escuro corresponde aos andames e os elevadores. 12% é a maçonaria. Aqui é a maçonaria. Não sei se vocês veem, menos de 3% tem a estrutura nova, que é cinza, a restauração da estrutura em amarelo, 1%, 34% estrutura da cobertura em madeira, em azul claro. Esse aqui, azul claro, é a cobertura, e aqui é o chumbo. Tá? Então, um outro elemento também do canteiro de obras foi realizar o que a gente chama a base de convivência e o canteiro de obras. A base de convivência ela foi restituída aqui na parte direita, né, na parte leste, na beira do Sena, são construídos 4 elementos de 6 andares. Então, foi preciso construir um radier. Isso só a construção do canteiro de obra é uma coisa importante, tá? E ele tem uma zona poluída em amarelo, onde temos 2 hexágonos, área limpa, que eles chamam, onde ficam os escritórios, salas de reuniões e bases de convivência. A catedral encontra no centro, no tecido urbano medieval, de vias extremamente estreitas. E o aprovisionamento dos materiais são realizados pelo Sena, tá? O que dá um charme muito grande na restauração, esse aprovisionamento. Em seguida, a base da convivência limpa tem escritórios, chuveiros, vestiários, e todos os operários eles são obrigados a entrarem com um tipo de roupa especial. Para o almoço, eles saem, tomam banho, trocam de roupa, e no final da tarde eles têm que também tomar banho. Então, é uma estrutura muito grande que se coloca. E todo mundo almoça junto, tá? Então, o refeitório são para todos. Então, mais ou menos 450, 500 refeições por dia são feitas. E a gente tem, além disso, mais 500 pessoas que trabalham nos laboratórios fora, por causa que tem a zona de montagem, tá? Bom, ali, vamos avançar um pouco mais aqui. Isso aqui eu coloquei porque é um planejamento no tempo da grua. A grua ela começa em novembro de 2021, e aqui, pela grua, a gente sabe quais são as partes dos edifícios que estão sendo trabalhadas, e ela vai finalizar em novembro de 2024. A inauguração da igreja é prevista para 8 de dezembro de 2024. Eu vou terminando, quase já indo para o final, né? Só vou apresentar para vocês o que as restaurações, a restauração, esse processo de restauração, como que ele também vai implicar na estrutura econômica do país, tá? Então, aqui é a madeira. Essa madeira, ela vai ser, esse carvalho, em verde claro, são as florestas privadas, em verde escuro, as florestas públicas, tá? Então, foram mais de 1000. Bom, e todo esse carvalho, primeiro, ele é selecionado com o INEP, né? Em seguida, ele é observado, ele é controlado
o corte, é controlado na serraria, é controlado na montagem, da montagem o transporte até chegar na igreja e ser implementado. Porque na igreja não se tem também áreas de estoque. Então, precisa de ser feito em laboratório. Então, isso é quem dá essas fotos aí, que são interessantes, aí no céu de Paris, né, vindo pelo Sena. Aqui eu só gostaria já de apresentar para vocês uma coisa que foi bem inovadora na foto. Eu não sei se vocês veem quando eu ponho a setinha, só eu que vejo, mas a segunda foto, da direita para a esquerda, a gente tem digamos assim, uma tesoura que ela é diferenciada. Ela não é de madeira, é uma tesoura em metal que foi criada como anti-incêndio. Isso foi uma das inovações muito grandes que foi feita, entende? Todo o sistema de incêndio da catedral ele é completamente novo, tá? A pedra, ela foi a mesma coisa. O levantamento do tipo da rocha, das pedreiras, elas estão em volta na Ilha-de-France. Então, se faz o levantamento, as fotos em loco da catedral, análise dos vestígios. A partir das análises dos vestígios, a gente sabe qual o tipo, qual o bloco que se pega, né? E a restauração ela é feita nos ateliês e em loco. E tem os diferentes elementos. Eu já estou terminando, hein? A patologia. Aqui, eu gostaria de falar sobre a rede de proteção hidráulica do edifício, né? Que ela é muito interessante. Ela foi projetada na época do Viollet-le-Duc, e é ali que a gente tem as gárgulas, tá? Então, as gárgulas são integradas ao sistema construtivo de escoamento de águas pluviais da catedral. Elas são instaladas na extremidade e projetam filetes de águas distantes das paredes. Nós temos 54 quimeras e as gárgulas, a gente multiplica isso por 3. Tá? Aqui, eu gostaria só que vocês observassem não, aqui não. Então tem as gárgulas, certo? Então, aqui, observem esse esquema à direita, como que a água ela passa no interior das gárgulas, entende? Ela passa por fora e por dentro. Então, é um sistema bem complexo, né? Então, a gente tem aqui exemplos das fichas de levantamento do estado sanitário. Eu chamo a atenção ao desenho da direita, embaixo, onde temos esquemas de como se fazer a descida da água pluvial. Aqui tem um esquema, tá? E aqui a gente finaliza com o projeto do sistema apresentado contra incêndio. Os canos hídricos, eles atravessam, tá? Aqui nós temos, isso aqui é a planta baixa do sistema anti-incêndio. Então, nós temos aqui, se a gente olhar em volta do transepto, a gente tem 2 barras laterais, que são as famosas tesouras, que são um metal que é para proteção do fogo, para o fogo não se estender mais na floresta, tá? E temos ali, a gente tem canos hídricos que atravessam e acompanham a maçonaria, tem os bruminadores, novas trincheiras de parte de rede elétrica especializada, canos de espuma, detectores, né, nas fachadas, nós temos detectores automáticos de fumaça, fumaça linear, alarme manual, alarme luminoso, alarme sonoro. Uma inovação, as instalações das 2 tesouras contra incêndio colocada na nave em couro próximo à base da flecha. Tá? Então, aqui, enquanto as oportunidades, eu acho que eu listaria, né, que aprofunda esse conhecimento nas técnicas e nos vestígios construtivos da Idade Média. Se desenvolve formas inovadoras de gestão da obra, né, que são a prevenção sanitária dos operários, do chumbo e do amianto, o plano de comunicação de obra inovador, tem a gestão dos resíduos
que é extremamente controlado, tem os métodos de restauração dos edifícios históricos, né? Esses métodos de interferência das instalações técnicas contemporâneas no sistema acústico, hidráulico, de ventilação e contra-incêndio, né? Além do mais, é uma dinamização dos setores econômicos da cadeia da construção civil. Bom, eu fico aqui assim para vocês perguntarem, tá? Agradeço o fundo documental fotográfico, né, do Fundo de Três Arquitetos. Agradeço. Muito obrigada. Vai lá. Tem bastante elogios para você no site, É. lá no YouTube, tá? Obrigada. Duas perguntas. A Jurema Oliveira, ela pergunta se todo o conceito de restauração foi o mesmo do início até os dias de hoje ou se houve vários reajustes no segmento da restauração. A restauração é um processo, como é um processo de projeto, e tem os princípios. E esses princípios foram aqueles que eu citei, esses que foram citados, né? Foram citados pelos experts dos monumentos históricos, eles são hoje, até hoje, né? Se todo o esforço foi feito para fazer os andaimes, a estrutura das coberturas em carvalho, esse carvalho ele tem que ser um carvalho muito bem feito. Além do que quando a gente retira a madeira, é uma madeira, ela é verde, e essa madeira verde, ela tende a secar, e ela seca, e ela tem que ter chumbo por cima. Então, assim, esse controle foi feito, entende? Esse é o princípio. Agora, a oportunidade que se tem, por exemplo, são a dos andaimes. Esses andaimes não têm os andaimes que a gente dispõe hoje, não tem a mesma rapidez que existiam os andaimes da Idade Média ou do século XVIII, tá? Tem aí. E os aspectos inovadores são na questão da luta contra o incêndio. Essa foi muito boa, entende? Também. Quer dizer, o fato de queimar, hoje a gente pode ter referências de como se fazer métodos de sistema de incêndio em edifícios históricos. Tem uma referência já que é muito importante, né? Não sei se eu respondi. Não estou escutando. Não estou escutando. Desculpa. Desculpa. Roberto Gomes pergunta: a estrutura da cobertura continua de madeira devidamente tratada ou foi utilizada outra técnica com outro material inflamável e resistente? Não inflamável, no caso, né? Uma vez que ficaram encobertos. Uma vez que ficaram encobertos, a estrutura da madeira é a mesma. É madeira e agora foi instalado um sistema contra incêndio muito importante. Então, a proteção, ela é para ficar para mais de 800 anos. Entende? Os seguros, porque todas as empresas, tanto as empresas quanto os arquitetos, têm também uma questão dos seguros. Entende? E os seguros, eles estão assegurados por 800 anos. De qualquer coisa, né? Então, assim, o controle da exatitude, né, digamos, do objeto construído, civil, ele é muito, digamos assim, que tem. Agora, foi construído também, foi permitido trocar duas tesouras para que possa completar o sistema de incêndio. Entende? É inteligente, mas tudo é em madeira. Exatamente com os mesmos encaixes,
com as mesmas superfícies das peças, tudo. Isso é idêntico. E, além do mais, que tem a cobertura de chumbo. O chumbo foi também uma coisa muito discutida. Ah, por que chumbo? Não sei o quê, né? Mas se tirar o chumbo dos edifícios históricos, 40% dos edifícios históricos da França vão-se embora. Porque 40% dos edifícios históricos da França, eles têm a cobertura em chumbo, tá? Então, o chumbo ele é presente. E o chumbo é um material inovador. Assim, por exemplo, para entrar no canteiro de obra, a gente tem que fazer uma formação do chumbo, para exatamente a gente saber se proteger, né? E é muito interessante, é um material muito interessante. A gente tem um chumbo, por exemplo, nos vitrais, entende? É, os vitrais. Mas não tem o amianto. Mas, assim, ninguém pega. O chumbo, ele tem uma questão do contato. Então, o fato da gente não ter contato com chumbo, entende? A gente está protegido. Certo? E na hora de manusear, é feita toda uma proteção, assim, Sim. E tem máscara, né? São máscaras. Não. E, assim, uma coisa muito interessante, que, por exemplo, a nível de segurança e sanitário e de segurança, digamos assim, física, tanto dos operários quanto das pessoas na gestão, ela é exemplar. Ela é exemplar, entende? E tem que ser exemplar para poder promover, digamos assim, promover o método, né? Que acaba sendo um dos objetivos também. O Roberto Gomes também perguntou onde foi instalada a reserva de incêndio, elevada ou enterrada. A reserva de incêndio foi muito... A reserva de incêndio, ela foi extremamente... Para fazer a reserva de incêndio, você tem que trabalhar com a rede hidráulica. Notre Dame, ela está no centro da Cité. É o centro, o início, né, de Lutécia, que é antes de Paris, né? A Lutécia depois virou Paris. Então, para fazer uma trincheira de 6 metros, o maior medo de todo mundo aqui ia cair numa fundação arqueológica. Então, foi feito, foi estudado, então foi criada uma nova trincheira entre a lateral da catedral e o Sena, pela parte sul, entende? Tem isso. E para alimentar essa trincheira, precisava que a rede de esgoto em volta de Paris estivesse bem. A catedral teve que restaurar a rede de incêndio em volta. Então, foi assim, claro, aí eles dividiram com a cidade de Paris, né, e tal. Então, mas assim, foi muito interessante. E ela está no subsolo. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E não tem muito água, né? Tem mais brumizador, que eles chamam, né? Aquelas... Deixa eu ver se eu entendo essa pergunta, talvez você entenda. Carlos Roberto de Oliveira pergunta: poderia ser feito um escaneamento nuvem de pontos logo após o sinistro e durante a reconstrução? O escaneamento de pontos, ele começou a ser feito depois que foi feito a limpeza do estado sanitário. Hoje tem escaneamento de pontos, por exemplo, isso aí são esses 175 pesquisadores aí que eles continuam até hoje, né? Eles estão nisso daí, eles estão estudando, tem mais de 1.000, como a gente chama, capitéis,
Esses capitéis, eles estão sendo feitos, acabaram de ser feitos, todos eles com essa questão de fundo de fonte. Certo. E a última questão, eles perguntam se essa obra está na plataforma BIM. Claro. Eu falei que das 7 grupos, tem um grupo que é numérico. Então, não só a plataforma BIM, mas hoje a gente vai ter um acervo da construção da técnica construtiva da Idade Média. Entende? Tem tudo, muito, muito bem estudado. A gente já começa a ver alguns projetos do BIM, né? E o BIM, ele é importante. O BIM, ele é muito importante. Porque o BIM, a gente consegue, né? A gente consegue ver a catedral, parte da estrutura da catedral, do início ao seu final. Entende? A gente tem essa dimensão. Eu acho isso fantástico, né, do método do BIM. Com certeza. Então, o IBAP te agradece, sua palestra Eu foi quero- ótima. Só Obrigada. elogios no YouTube. Manuel, quer falar mais alguma coisa? Queria só te fazer uma pergunta por curiosidade. Claro. Primeiro, te agradecer. Eu reforço o que eu te comentei inicialmente. Para mim foi maravilhoso. Eu conheço a Notre Dame, tive a oportunidade, tem um museu na lateral. Esse museu foi atingido? Esse museu hoje, ele tem 3 museus nesse museu hoje. Tem a cripta, onde tem a base das fundações da Lutécia ainda, né, da Paris romana. Depois, eles tinham um estacionamento, você lembra? Esse estacionamento hoje, eles fecharam e transformaram. Então, parte dos escombros da catedral estão lá. Então, a gente pode visitar e ver tudo isso. Então, a gente pode, entende? É acessível. Essas informações que eu estou falando, que eu mostrei, algumas são um pouco internas, né? Mas a gente tem tanto como a gente chama, o Ministério da Cultura, né, tem a parte dedicada de Notre Dame, que tem todas essas informações, e esse museu, ele é muito lindo. E do lado desse museu, onde tem os escombros, eles fizeram uma realidade virtual do início da catedral, em 1163. É maravilhoso. Então, assim, é encantador, né? Encantador, encantador. Yara, Então tá. Oi. parabéns mesmo. Eu que Para mim foi de agradeço uma o convite. grande valia. Tá? Creio que Eu para fiquei muita muito gente feliz. também tenha sido. Tá bom. Obrigada a todos e uma boa noite para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.